E depois de 4 anos de exibição, mais de 148 capítulos, o arco de Wano vai chegando ao fim. Tivemos lutas muito importantes, tivemos desenvolvimentos de personagens que vão reverberar para o resto da história, mas o arco agora se encerra. Vamos comentar sobre o capítulo 1057, o capítulo Cortina Final. E antes de começar, eu quero que vocês tenham 2 hashtags na cabeça para comentar o que vocês acharam desse capítulo. Hashtag One Piece 1057 Top ou hashtag One Piece 1057 Flop. O primeiro, para caso você tenha gostado bastante, e o segundo, para caso por alguma razão você não tenha gostado desse capítulo. Então sempre que você for comentar a sua opinião sobre o capítulo nesses comentários aqui, deixe essa hashtag pra gente ter noção aqui do que vocês realmente acharam. Mas, inicialmente, o capítulo ele é bastante fechado tematicamente. Começa ali com um conto sobre o acontecimento do país de Wano. E é interessante ver que eles já estão utilizando a educação para contar para o povo, para contar para as pessoas o que aconteceu nesses últimos períodos. E isso é interessante porque, de todas as formas, a gente tem a relação com o teatro kabuki, a gente tem o palco ali com as pessoas contando essa história, tem tudo. E ao mesmo tempo é bom narrativamente porque assim você consegue informar todo o povo daquele país o que aconteceu nos últimos tempos e quais são as grandes reviravoltas que são gigantescas, né? A gente tem o filho de Oden vindo do passado, chegando no futuro e se tornando o Shogun por direito. Então é muita coisa para o pessoal entender. Então temos esse conto. E junto a eles descobrimos a notícia: Yamato não vai entrar agora na tripulação do Chapéu de Palha. Ele deixa ali bem claro que, como quer seguir os passos de Oden, faz todo sentido que ele comece sua jornada conhecendo Wano. Afinal de contas, sempre foi uma pessoa que estava ali presa às amarras de Kaido, não tinha liberdade alguma nem para conhecer aquele próprio país. Então, antes de conhecer o mundo, conhecer sua própria casa parece uma missão interessante. Eu, particularmente, acho que gostaria que ele já partisse agora com o bando para ter novos ares, para ter mais uma pessoa na tripulação, para ter algum tipo de clima diferente. Mas, assim, tem muita gente que odiou essa justificativa, tem muita gente que odiou o fato disso não estar acontecendo agora. Mas a justificativa por si só, eu acho até ok. Eu acho que faz sentido, não é aquela coisa que é 100% tirada assim do nada. Oden realmente teve esse processo, teve essa caminhada e conhecer o Wano foi extremamente importante para ele ser quem ele é. Então, o Yamato se espelhando nessa trajetória, faz sentido que queira conhecer o Wano também. Novamente, é o tipo de coisa que eu gostaria que não acontecesse. Eu gostaria que já metesse o pé agora e falasse: não, fiz um tour aqui do Wano durante essas 2 semanas que tá todo mundo aqui, agora tá metendo o pé. Mas a gente não tem tudo que a gente quer, né? Enquanto isso, o Momo tá bastante frustrado. A gente já tinha visto um pouco dessa frustração dele no capítulo anterior, porque as pessoas estão partindo sem se despedir. E afinal de contas, eles tiveram uma jornada bem grande. E vemos então alguns desses momentos em flashback. Eu acho interessante porque esse capítulo, por ele ser bastante redondinho, eu consigo visualizar claramente isso no anime. As cenas sendo mostradas, o efeito sonoro que vai ter da transição de uma cena para outra, o jeito que aquele ritmo vai ser ali exposto para lembrar momentos do Luffy com o Momo, momentos do Momo com a tripulação, para mostrar o quanto ele estava integrado àquela galera, o quanto ele prezava por eles, e por isso vem esse sentimento de tristeza, por achar ali naquele momento que esse sentimento não estava sendo retribuído durante toda a jornada. E é por isso que Momo vai correndo, né, literalmente aí na sua forma de dragão, para chegar a tempo no porto. E lá ele encontra o Sunny, pula diretamente com Yamato e Kinemon no colo do Luffy, criticando a sua posição ali, reclamando com ele daquela situação, falando: meu irmão, seguinte, a gente teve tanta coisa junto, tanta história, e você só ia meter o pé, não ia me dar tchau, não ia fazer nada. E o Momo começa a falar sobre sua frustração, sobre sua raiva daquele momento ali, em que os Chapéus de Palha estavam partindo sem se despedir. E ele agora, na posição do grande e poderoso Shogun de Wano, estava mais do que no direito de ficar bravo com aquilo. E a gente passa a página e temos uma página que é simplesmente linda. O Momo chorando e reclamando como uma criança de tudo aquilo. Não como o Shogun de Wano, como uma pessoa importante, que as pessoas têm a reverência, mas como aquele Momo moleque que a gente conheceu e que a gente sabe
que ele é. Não importa quanto tempo tenha passado no corpo dele, não importa a responsabilidade que ele tem agora, ele ainda é aquela criança inocente, aquela criança chorona, aquela criança bobona que a gente acompanhou durante muitos e muitos anos agora já. Então, dentro dele, esse sentimento de abandono, esse sentimento de ter sido deixado para trás é ainda mais complexo, porque, novamente, ele é apenas uma criança. E por isso ele chora bastante naquele momento, pede pro pessoal não ir embora, pede pro pessoal não abandonar ele, lembrando que todos os momentos importantes da vida dele recentemente aconteceram com o Chapéu de Palha e por conta deles. Foi ali uma coisa que mudou totalmente a vida dele, deu um rumo, deu um destino, e tudo que ele conseguiu até esse momento foi por conta do encontro deles. Mas é aqui que o Luffy surpreende mais uma vez. Ele não tava só metendo o pé pra sair de fininho, que nem ele já fez em vários outros arcos. Não, ele tava esperando o tchau do Momo. E deixa ali claro os sentimentos que ele tem pelo Shogun, o quanto ele gosta dele, o quanto o Shogun é importante pra vida do Luffy e o quanto eles são parceiros. E por mais que o Momo seja um cara grande agora, um cara cheio de poder, ele ainda é aquele moleque, aquele pirralho que eles gostam e gostavam desde sempre. E dá essa bandeira como um símbolo de união, um símbolo que Momo pode estender no seu país para deixar muito claro para todos que chegarem lá e ousarem ameaçar a presença de qualquer pessoa de Wano. Os Chapéus de Palha estão por aqui. Qualquer um que busque problema com as pessoas daquele país estará buscando problemas também com o próprio Luffy. E isso, além de um símbolo de proteção, um símbolo de território que o Luffy está deixando bem claro ali, é também um símbolo de amizade. Um símbolo de que o Momo pertence a esse grupo desde sempre. E não apenas ele, mas Kinemon e Yamato estão sempre bem-vindos no grupo e podem ser piratas a qualquer momento. É só bater uma ligação que o Luffy vem buscar. Esse momento aqui, essa frase deixa as possibilidades maiores. Não imagino que literalmente o Luffy vá realmente retornar para chegar e buscar Yamato. Imagino que quando ele fosse unir o bando, ele vai até o lugar, né? Porque ele quer explorar o mundo, mas fica aqui. Qualquer coisa, eu passo aí pra te levar. E nisso, eles se despedem, todos felizes, cada um cumprindo suas próprias responsabilidades e com a promessa de se encontrar um dia talvez. E daí a história, o conto que está sendo apresentado continua. Vemos ali mais um papel importante, mais um momento importantíssimo e muito bonito, que é a finalização de Orochi. O narrador conta sobre a presença do Denjiro, mas o momento que o pessoal mais quer ver é a frase de impacto da Hiyori. E no momento final da vida daquele tirano, Hiyori pôde finalmente deixar de morder a língua, de morder a boca. Ela pôde deixar as palavras que sempre quis dizer ser ditas e deixar o sentimento fluir também. E chegamos à frase de impacto de uma paginação dupla maravilhosa em que ela diz que os Kurozumi nasceram para queimar. Kurozumi tem uma ligação com carvão, tem um significado de carvão, então tem aqui um peso maior para essa frase, que é uma frase poética, uma frase bonita, para um momento bastante impactante. E seguimos com mais alguns quadros mostrando o festival, para chegarmos então na conclusão da Terra Renovada dos Samurais. E esse quadro é maravilhoso, ver o Momo ali sentado com todo mundo em volta dele, é de um peso significante gigantesco, e eu imagino que um dos últimos quadros de One Piece vai ser muito parecido com esse. Então só de pensar, só de imaginar o bando do Luffy nessa mesma posição, todo mundo aqui reunido, fazendo sua posezinha e olhando, encarando com felicidade no coração, já dá um arrepio a mais. E enquanto o Momo caminha e se pergunta onde deve estender a bandeira dos Chapéus de Palha, temos as cortinas de Wano sendo fechadas, encerrando assim o ato final do país de Wano. É um capítulo muito mais de feeling, de sensação do que de grandes acontecimentos. É uma coisa ali que vai trazer um corpo de fechamento para pequenas relações entre personagens e para a relação do arco no geral. A gente tem desde sempre a narrativa, a ideia do teatro kabuki, e terminando aqui com literalmente as cortinas sendo fechadas, cortinas que estão ali quebrando até mesmo a quarta parede pra gente, para ter essa finalização do espetáculo, botar o ponto final no que foi o país de Wano, e deixando claro aqui que outros personagens podem entrar na tripulação, o Yamato tem essa vontade, mas que isso não vai acontecer agora.
E esse capítulo eu gostei demais porque ele é muito importante pro desenvolvimento do Momo. Que vocês sabem aqui que eu sempre comento que é um dos personagens que eu gosto demais e que tem muito corpo de desenvolvimento. E aqui, mais uma vez, mostrando ali que aquele cara grande é uma criança por dentro e toda a relação que ele tem com o Luffy e a relação que o Luffy tem com ele. Não apenas o Luffy, como o resto da tripulação e como eles eram enxergados ali enquanto estavam nessa jornada. Jornada essa que, se você parar pra pensar, não começa no país de Wano. É uma jornada muito maior. Momo e Kinemon estão acompanhando a tripulação Chapéu de Palha desde Punk Hazard. Tivemos praticamente todo o Novo Mundo, com exceção da Ilha dos Tritões, junto com esses personagens. Então esse fechamento aqui não é apenas uma questão do arco de Wano, é uma questão de praticamente metade de One Piece, de um personagem que ganhou muita história, um personagem que ganhou muitas facetas e foi sempre rebuscado, retrabalhado de maneira coesa, de maneira bonita. É um trabalho bonito de se ver, de construção de personagem, e um trabalho bastante emocionante e tocante ver o final de Wano. Um final em que temos ali todo mundo reunido, todo mundo feliz, de certa forma, reconstruindo o país, lutando contra as adversidades para que dias melhores venham. E lembrar que no início de tudo era apenas um país bastante destruído, que o Luffy chegou e colocou ali como sonho, como objetivo, de que quando ele saísse de lá, todos teriam pelo menos comida para comer. E todos esses últimos 4 anos tivemos várias idas e vindas dessa situação, várias idas e vindas de perda de luta que o Luffy teve nesse meio do caminho, mas que no final das contas, pelo menos o seu objetivo ele cumpriu. Ele conseguiu trazer a liberdade, ou a libertação, se você preferir, para mais um país, mais um pedaço, mais pessoas que foram impactadas por essa figura, pessoas que gostam dele e pessoas que querem protegê-lo e vice-versa, enquanto caminhamos rumo ao arco final, acompanhando o Deus da Libertação e todos os seus amigos.